Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o SQL Server. Essa é a nossa aula de número 17. Vamos falar sobre funções de texto no SQL Server. Há diversas funções de texto e tratamento de texto do SQL Server e nós vamos utilizar essa e outras aulas futuras para falar um pouquinho sobre elas. Vamos abrir aqui o SQL Server Management Studio. Eu já deixei ele aberto para facilitar aqui a nossa condução da aula e você já deve conectar no nosso banco de dados também o SQL_DB_1. Nas funções de texto, hoje, nesta aula, nós vamos falar especificamente sobre as funções ASCII, ASCII II, NCHAR, CHAR, CHAR index, concat, concat_WS e difference. Olha que interessante, são funções que normalmente nós vamos utilizar para fazer comparações ou para identificar conjuntos de caracteres ou o número do caractere na tabela ASCII usando a função ASCII. Vamos começar então aqui com a nossa função ASCII. Vamos começar com um exemplo bem simples. Select ASCII. Você pode digitar em maiúsculas ou minúsculas, como você viu. E a função ASCII, ela pede uma expressão do tipo varchar, de apenas um caractere. O que nós vamos fazer é digitar aqui, entre aspas simples, a letra A minúscula. Se pressionarmos a tecla F5, você vai visualizar que o resultado do código desse nosso select é 97. Ou seja, na tabela de códigos ASCII, o A minúsculo equivale ao número 97. Se fizermos agora outro select, dessa vez utilizando um ASCII para o A maiúsculo. Se selecionarmos e pressionarmos o F5, você vai ver que na tabela ASCII o A maiúsculo tem o número 65. Se você não viu, eu tenho uma aula de VBA em que eu descubro, eu faço a separação de maiúsculas e minúsculas utilizando essa faixa de tabela ASCII, só que no VBA, identificando se uma letra está em maiúscula ou minúscula, ou se ela é um número ou um caractere, através dessa tabela. Se fizermos um select para um número da tabela ASCII, mas isso como um texto também, o número 9, por exemplo, ponto e vírgula, representa o código 57. Se você tentar identificar o código ASCII de uma frase ou mais de um caractere, a função simplesmente vai ignorar e vai fazer a identificação apenas do caractere à esquerda. Se selecionarmos agora esse nosso select e pressionarmos o F5, você vai ver que o resultado é o código 65, o mesmo que obtivemos aqui nessa nossa segunda linha do select. Se você precisa identificar então um caractere na tabela ASCII a partir de comandos SQL, você pode utilizar então a função ASCII para isso. A outra função que nós vamos utilizar é a função NCHAR. A função NCHAR é o inverso. Através de um código numérico, ela lhe informa qual é o caractere da tabela ASCII. Então, se eu utilizar NCHAR e pedir para que identifique uma expressão do tipo int, ou seja, um número, ao digitarmos 65 e executarmos essa query, você vai visualizar que o caractere retornado é o A maiúsculo. Se executarmos o mesmo select agora, dessa vez para o NCHAR ou para o código 97, ao pressionarmos F5, você vai ver que ele é o A minúsculo. E se tentarmos a mesma coisa com o caractere 57 que vimos, vamos visualizar o número 9 aqui na resposta. Então a função ASCII retorna o código numérico da tabela ASCII referente ao caractere que está sendo utilizado aqui como parâmetro. E a função NCHAR vai retornar qual é esse caractere a partir desse número. A função char, ela também faz algo parecido. Vamos colocar aqui, ela converte um código ASCII do tipo, ASCII, né? Escrevi errado, ASCII do tipo int em um valor de caractere. Eu posso dizer que a função NCHAR faz exatamente a mesma coisa. Então, se você não se lembrar do NCHAR, você vai poder utilizar a função char também. O select char de 65, veja que ela também está esperando aqui uma expressão do tipo int. Ao pressionar aqui o F5 sobre a nossa query, você vai visualizar o A maiúsculo. Se eu fizer a mesma coisa, char 97, o resultado desta operação desse nosso select, ao pressionarmos o F5, será a letra A minúscula.
Temos também outra função aqui de texto do SQL Server, que é a char index. Ela pesquisa, essa é interessante se você precisa pesquisar textos em strings. Então pesquisa um caractere em uma sequência de até, sequência tem um acento aqui que eu não coloquei, de até 8.000 caracteres. É o limite da instrução. Então vamos lá. Um exemplo bem prático. Eu quero localizar através da função char index o caractere A, que é o primeiro argumento, search expression, é do tipo varchar 1, vírgula, e a expressão em que será procurado esse caractere. Então eu vou colocar aqui trovato, ponto e vírgula. Ao executarmos essa nossa query, você vai ver que o resultado é 5. Se contarmos aqui na nossa string, a letra A está na posição de número 5 da frase. Vamos utilizar outro exemplo, char select, char index. Vamos agora localizar de novo a letra A, só que agora eu quero localizar na mesma frase utilizando um terceiro argumento da função, que é um argumento opcional. Eu quero pesquisar a partir da posição número 6. Você viu que no anterior ele encontrou na posição 5, e se eu pedir para que ele localize a partir da posição 6, você vai ver que o retorno dessa minha função é 0, porque a partir da sexta posição ele não vai encontrar mais a letra A. Se substituirmos e colocarmos um A aqui e executarmos, você vai ver que ele vai dar a posição correta, a posição em número 8. Vamos ver um outro exemplo aqui. Eu quero pesquisar uma palavra dentro de uma sintaxe ou de um caractere, dentro de uma string completa. Eu quero pesquisar Cândido, que é um dos meus sobrenomes, no meu nome, Alessandro Trovato Cândido, vírgula, a partir da posição número 1. Fecho parênteses. Note que se eu colocar ou não o 1, não interfere, porque a busca sempre vai começar da primeira posição. Selecionando todo esse nosso select e pressionando o F5, você vai ver que a palavra Cândido se localiza a partir da posição número 20. No 20 ele mostra o primeiro caractere, ou a posição do primeiro caractere nessa nossa string. Se você precisa então procurar textos em campos ou tabelas, você também pode utilizar essa função. Vamos usar um exemplo simples. Select asterisco from alunos. É a nossa tabela do curso onde nós temos os alunos. Se eu pressionar F5, você vai ver aqui todos os nomes. Eu gostaria de fazer a pesquisa direcionada, localizar o sobrenome Prado. Então, select a.nome da minha tabela alunos, que tem o alias de A, vírgula, char index, ou seja, eu quero localizar a palavra Prado, vírgula, na minha coluna nome, a partir da primeira posição. Se nós tentarmos executar isto aqui, você vai visualizar que ele vai mostrar a posição para os nomes em que ele encontrou o Prado. A posição aqui nessa quinta linha é 16. As demais ele retorna 0 porque ele não encontrou o Prado no nome. Agora eu poderia filtrar isso também. Nós já vimos a cláusula where. Eu gostaria que ele mostrasse apenas aqueles que têm Prado no nome. De novo, vamos copiar. Na verdade, vamos copiar aqui para ser mais práticos. Vamos selecionar esse nosso select, vamos copiar e colar. E aí nós vamos utilizar a cláusula where. Where, vamos converter para int. Note que isso aqui é um retorno em texto, ele está alinhado à esquerda. Eu preciso converter para o tipo int, então o resultado deste meu char index. Vou escrever de novo aqui que eu quero localizar o Prado. Na minha coluna de nome, a partir da posição número 1. Fecho parênteses do char index, fecho parênteses da minha função convert, e aí eu preciso dizer que eu quero que ele retorne tudo que for maior que 0. Com essa instrução, eu vou conseguir visualizar apenas os nomes daqueles que têm Prado e a posição onde elas se iniciam. Veja que interessante, apenas 3 pessoas na minha lista de nomes possuem o sobrenome Prado. Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Apesar de não ser obrigatório esse ponto e vírgula, eu gosto de colocá-lo, pois ele separa os selects. Você já viu isso lá nas nossas aulas anteriores. Agora, eu poderia também utilizar isso de uma outra forma. Select, vamos copiar esse nosso select até a cláusula from. E eu poderia utilizar o where também de uma outra forma, pedindo para que ele me mostre diretamente
no char index, aqueles que têm a palavra Prado na coluna nome a partir da posição número 1. Só que dessa vez eu quero que ele liste tudo que for diferente de 0. Lembre-se que 0 é um caractere, por isso que nós colocamos aqui ele entre aspas simples. Aqui nós colocamos o 0 porque eu fiz uma conversão para int do resultado dessa minha função. Selecionando então essa nossa query e pressionando o F5, você vai ver que o resultado é exatamente o mesmo, onde aqui eu faço uma conversão dos valores para números para poder fazer o critério, e aqui eu já utilizo o char index naturalmente na minha query. Em performance, eu acredito que esta segunda seja melhor, pois eu estou fazendo uma conversão dos meus tipos antes de fazer a seleção. Aqui eu já estou comparando diretamente o resultado do meu char index. Concat, que é uma outra função que nós temos de texto do SQL Server. A função concat, teoricamente o próprio nome já justifica o que ela faz. Ela concatena valores. Se colocarmos aqui select concat, abrir parênteses, e pedir para ele concatenar meu primeiro nome, vírgula. Vou colocar aqui aspas, espaço, aspas, vírgula, e vou colocar o meu nome de Trovato. Ao fechar parênteses, nós temos aqui uma instrução SQL em que eu vou concatenar o meu primeiro nome com um espaço e na sequência meu segundo nome. Selecionando o nosso select e pressionando a tecla F5, você vai ver que o resultado aqui é o meu nome concatenado. Se nós não colocássemos esse argumento central, observe, nós teríamos o meu nome colocado sem o espaçamento intermediário. A função não saberia como diferenciá-los, por isso eu utilizo esse espaço aqui na instrução concat. Eu poderia utilizar também outra forma, veja só, concat, para dar algum destaque entre campos eu poderia escrever da mesma forma, vírgula, espaço, vou colocar aqui 2 pipes e vou, entre aspas também, porque eles estão sendo convertidos em texto, e vou concatenar novamente com o Trovato. F5, nós vamos visualizar o resultado com os pipes aqui no centro dos nossos caracteres ou das nossas strings. Há uma outra forma de fazer o concat também que não é necessária a função. Select concat. Quando nós estamos falando... sem concat. Quando nós estamos falando de strings, eu posso fazer isso aqui. Alessandro. Vou somar com aspas, espaço, aspas. E vou somar com Trovato. Na verdade, não é uma soma. Eu estou simplesmente pedindo para que o SQL faça a concatenação de duas strings, duas ou mais strings, utilizando o mais. Se selecionarmos e pressionarmos o F5, você vai ver aqui na região de resultados o meu nome concatenado com espaço e com o meu sobrenome. Tome cuidado, pois esse mais é utilizado nas operações matemáticas também. Ele é utilizado também para conectar strings, mas se houver números, ele pode alterar ou executar a sua query de uma forma indevida. Vamos lá. Alessandro mais 2. F5, você vai ver que ele vai dar um erro de converter um varchar do tipo Alessandro para o tipo de dados int. Ele está tentando fazer uma operação matemática e não consegue. Eu precisaria que esse segundo argumento fosse um texto para que essa instrução fosse executada corretamente. Então, cuidado. Temos também podemos utilizar a função concat dentro das nossas queries no banco de dados. Vamos fazer um select aqui da nossa tabela de alunos e vamos dar alguns joins nela para que você possa relembrar o conceito também. Já vou escrever a estrutura e vamos completá-la. Tabela, primeira tabela. Eu quero utilizar a minha tabela de alunos, cujo alias é o A. Eu vou utilizar a função concat. Eu quero concatenar o nome do meu aluno, vírgula, com um hífen, vírgula, da minha tabela curso chamada nome curso. Eu gostaria de dizer então qual é o nome do aluno e qual o curso que ele está utilizando. Mas como nós ainda não temos a nossa tabela C, nós vamos dar um inner join para ela. Primeiro, associando a nossa tabela alunos turmas, AT, onde at.id aluno igual a minha tabela id aluno, que é a nossa tabela de alunos.
Para que eu possa trazer o nome do curso, eu preciso fazer esses joins, ligando as nossas tabelas de turmas também. Então, T, onde t.id turma igual a t.id turma. Para que eu possa finalmente colocar a minha tabela de cursos, onde o ID do curso é igual à minha tabela de turmas do ID curso. Com todas essas instruções, eu consigo agora utilizar a função C, o alias C, para trazer o nome do curso concatenado com o nome do meu aluno. Como nenhuma marcação de erro foi apresentada na minha query, se selecionarmos toda ela e pressionarmos a tecla F5, vamos visualizar o resultado, onde cada um dos meus alunos vai aparecer o seu nome, o hífen e o curso que ele está fazendo. Eu até poderia colocar um alias nessa tabela concat para ele dar o nome de coluna. Então vai ser nome do aluno. Lembre-se que para nomes que tenham espaços eu preciso utilizar as aspas duplas. Nome do aluno, traço, curso. Fecho aspas e vou executar essa nossa query. F5 e agora nós temos um nome para a nossa coluna de acordo. Perceba que você pode utilizar esses conceitos para migrar ou para criar queries onde você não precise fazer isso, por exemplo, num Power Query, adicionando colunas, criando colunas. Você já pode fazer isso diretamente nos seus SQLs ou nas suas consultas ao banco. A próxima função que vamos ver é a concat _ws. Essa função é muito interessante, pois ela permite concatenar vários campos utilizando um separador, e ele faz isso para mim automaticamente, sem que eu tenha que posicionar o meu separador entre cada campo. Você vai ver esse exemplo agora. Select, concat, _ws e abro parênteses. O primeiro campo é o separador. Eu quero dizer que o separador vai ser o hífen com espaços, vírgula. E agora eu posso inserir várias expressões para ele fazer a junção. Vamos utilizar meu nome, Alessandro, vírgula, Trovato, vírgula, Cândido. Perceba que eu não usei os separadores entre os nomes. Eu apenas disse que eu quero separar todas essas partes por esse separador. Ao executar a minha query, você vai ver aqui na parte de baixo os meus 3 nomes separados pelo hífen. A própria função concat faz essa junção. Podemos utilizar isso também no nosso banco de dados, utilizando as consultas que temos nas nossas tabelas. Vou copiar essa query para facilitar aí esse nosso entendimento e vou apagar isto e vou deixar apenas os relacionamentos. Com base nesses relacionamentos, eu quero fazer agora a seguinte expressão, concat _ws, abro parênteses. Vamos utilizar o hífen também, só que dessa vez eu quero que ele concatene o nome do meu aluno, vírgula, com o nome do curso. Aquilo que fizemos anteriormente, só que utilizando os nossos próprios campos do banco de dados. Vamos incrementar essa query. Eu gostaria de dizer também que esse aluno, ele começou em uma determinada data, aí eu vou concatenar com a conversão para o tipo char da minha tabela data início. Turma, data início. Cadê ele? Não pegou aqui a turma. Converte, char... É isso mesmo. Data, início, vírgula. E vou dizer também que o término desse nosso curso vai ser igual. Vamos tirar o cursor aqui da frente para que você possa ver. Mais, converte para o tipo char a minha tabela data terminal. Agora ele colocou. Com isso, o que nós estamos fazendo? Literalmente, nós estamos fazendo um select do nome do nosso aluno, mais o seu curso, indicando a data de início e a data de término do treinamento. Se selecionarmos, então, toda essa nossa query e executarmos, vamos ver qual vai ser o retorno. Há um erro aqui próximo à cláusula from. Observe que ele colocou já essa marcação. Deixe-me ver o que eu fiz de errado. Concat ws. É claro, eu preciso fechar o parênteses da função concat, senão ele não vai conseguir executar. Selecionando novamente a minha query e pressionando a tecla F5, você vai visualizar agora o nome do aluno, o curso, a data do início, o término não apareceu. Mas se aumentarmos a coluna, você vai ver que o término aparece.
No SQL, as funções de data, elas estão ocultando aqui o espaçamento ou o espaço das minhas horas, ou do meu timestamp. Para que eu possa fazer essa query, encostar esses valores aqui, eu posso utilizar uma função que nós já vimos, ou melhor, uma função que eu vou já explicar, que é a função trim. Vou copiar toda essa query e nós vamos eliminar esses espaçamentos adicionais. No convert, nós vamos apenas fazer isto aqui, colocar um trim antes da função de conversão. O trim elimina os espaços desnecessários, então eu poderia colocar aqui trim, também colocar o parênteses no fechamento da função, e ao executarmos essa nossa query pressionando F5, você vai ver que aqueles espaçamentos desnecessários foram eliminados, e eu tenho agora as minhas datas sendo exibidas. Se você quisesse mudar então o formato, você também poderia utilizar aqueles comandos de data que vimos na aula passada. Se você não se recorda, então aconselho que assista a aula sobre as funções de data. Além disso, existe uma outra função no SQL, que é a última da aula de hoje, chamada de difference. Essa função é muito interessante, pois ela utiliza uma escala de 0 a 4. 0, ele indica quando não há diferença, que há muitas diferenças, são praticamente não iguais ou não há qualquer similaridade entre as strings. E 4 é quando há muita similaridade entre as strings. Isso é ótimo para você comparar textos, por exemplo. Vamos lá, select difference. Na verdade, mais para fazer uma pesquisa semântica de frases. Vamos pesquisar aqui o meu nome, vírgula, com Alexandro, ou Alexandro, né, que é um nome que normalmente o pessoal acaba me confundindo e me chamando também. Quando eu faço isso e executo, observe que o resultado dessa query vai ser o número 4. Ou seja, existe muita similaridade entre Alessandro e Alexandro. Se nós tentarmos uma outra função, vamos agora a um outro nome. Vamos colocar Alessandro, vírgula. Eu vou copiar essa sintaxe aqui para facilitar as próximas. E quero ver com Alex. Qual é a similaridade com Alex? Se executarmos essa query, você vai ver que agora caiu para 3. Ou seja, é quase parecido os dois termos. De Alessandro para Sandro, se eu executar essa query agora, você vai ver que ele vai dizer que é 1, ou seja, existe pouca similaridade. Apesar de eu não concordar muito, mas há pouca similaridade. Se escrevermos agora Alessandro e pedir para comparar com a palavra Excel, veja que interessante, ele disse que há uma similaridade de nível 1 aqui dentro da escala dele de 0 a 4. Mas se eu colocar aqui Alessandro e YouTube, por exemplo, uma palavra que não tem absolutamente nada a ver com o meu nome, a similaridade é igual a 0, ou seja, elas são completamente diferentes. Eu tenho mais similaridade com Excel, então, do que o YouTube, conforme o SQL Server aqui está me dizendo. Vou salvar essa query lá na nossa pasta de trabalho, para que você possa depois fazer o download aula. Lá no meu site, no alessandrotrovato.com.br. Estou concentrado aqui no que eu estou fazendo e não vi. Espero que você tenha gostado dessa aula. Lembre-se, há muitas funções de texto e tratamento de texto do SQL Server, e eu vou tratar dessas funções com aulas, com partes específicas. No próximo domingo falaremos um pouco mais sobre elas. Não se esqueça, curta, compartilhe e divulgue esse vídeo e os outros da playlist de SQL Server nas suas redes sociais. Grande abraço!